Nesse trabalho, o nosso confronto não é o confronto com a vida, como ela acontece. O real confronto que temos aqui, vamos trabalhar isso aqui com você, dentro desta fala. Não é com aquilo que está presente na vida, como isso está ocorrendo, como isso está acontecendo. Mas o nosso real confronto é com a ideia de alguém presente dentro desse contexto. É aqui que se estabelece os problemas para cada um de nós. É algo centrado na ideia de que você está presente e que, ao olhar para a vida como ela acontece, você pode estabelecer, a partir dos próprios critérios que você tem, a verdade sobre a vida como ela deveria ser. Então, é fundamental aqui nos aproximarmos de tudo isso de uma forma completa, real, verdadeira. Quando queremos lidar com a vida, a partir dos critérios que nós temos, o nosso modo de aproximação é equivocado. Uma vez que a vida, ela é como ela é, mas o pensamento em nós é o elemento que cria uma ideia sobre como a vida deveria ser. Então se estabelece um conflito. Portanto, não é um conflito com a vida, é um conflito de ideias, é um conflito de opiniões, de avaliações, algo que se assenta nas crenças que nós temos, nas crenças que nós fazemos. Então, ao nos depararmos com o momento presente, nós estamos nos deparando com desafios. A vida é um desafio novo, mas não é um desafio para confronto, é um desafio para compreensão. Há uma diferença entre querer vencer um desafio para simplesmente ter uma compreensão do que o desafio representa. Um encontro real com a vida é um encontro real com uma visão da vida livre do pensamento, livre das ideias e conclusões que o pensamento em nós tem estabelecido. Então, esse contato com a vida é um contato para a compreensão do desafio e não para superar desafios, para vencer desafios. A compreensão do desafio lhe coloca em linha com a vida como ela acontece. Então, isso que nós chamamos de desafio não é mais um problema, não é mais um conflito, não é algo que alimenta a presença em nós do sofrimento. Quando é que a vida, como ela se mostra, representa para cada um de nós problemas e, portanto, conflito e sofrimento? Quando nesse contato com a vida, nós queremos vencer. Nós não acolhemos a vida, não aprendemos nada sobre isso. Nós não acolhemos a vida porque nós nos vemos como um elemento separado da vida. Observe como é importante aqui a presença em nós
de uma clara ciência da vida, como ela acontece. Reparem como é importante a presença aqui, em cada um de nós, da compreensão. É a compreensão que liberta, e não o desejo de ficar livre ou de se tornar livre de uma dada situação conflituosa, aflitiva, de sofrimento, o que constitui um problema. É a aproximação da compreensão que liberta do problema, daquilo que se constitui de um problema. Quando você se aproxima e pergunta como se livrar dos problemas, só há uma forma verdadeira de compreendermos os problemas. É estarmos com eles. É não nos distanciarmos deles. É se tornar ciente da presença dele. Notem que, em geral, nós estamos vivendo com problemas. Mas nós não estamos com o problema. Nós estamos, na verdade, escapando deles. Esse próprio movimento de fuga dos problemas é viver com problemas. Isso ocorre porque nós não aprendemos a observar o problema. Então não compreendemos que dentro do problema, quando nós estamos nesse contato com o problema, de uma forma direta, para estudar a nós mesmos, temos a oportunidade de, pela investigação, surgir assim a compreensão. E nesta compreensão, a libertação do problema. É isso que temos encarecido aqui com você, valorizado aqui com você. Se nós temos um problema, esse problema está presente em razão da não compreensão do problema. Se você, por exemplo, tem um problema técnico, o que você faz para resolver o problema técnico? Você estuda, você tem que se aproximar do conhecimento geral daquele assunto. É o conhecimento geral daquele assunto que irá lhe permitir a compreensão dos detalhes, das particularidades do problema. Então, se você lida com uma máquina, ela pode dar uma pane. Então, é necessário ter uma compreensão geral do funcionamento da máquina. E depois, naturalmente, das particularidades dos sistemas presentes que formam aquela máquina. Então, você tem um conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico lhe capacita, lhe habilita a lidar com as particularidades daquela máquina, porque você conhece como funcionam os sistemas do qual é constituído aquela máquina. Esse é o conhecimento técnico. Então, quando você se depara com um problema na máquina, você consegue diagnosticar a parte com o problema, o sistema com o problema, porque você tem uma aproximação da máquina. Você tem um contato com a máquina. Na vida, nós não estamos em contato com a vida, como ela acontece. Nós estamos constantemente colocando sobre a vida uma particular visão. Essa particular visão é algo que vem do passado.
do modo particular como o pensamento sustenta crenças, opiniões, conclusões, avaliações sobre a vida. Então, nós não estamos em contato com a vida. Se não temos um contato com a vida, nós não sabemos lidar com os problemas. Uma coisa importante aqui, dentro desse contexto, também consiste em compreendermos que a vida, como esse desafio que ela é, como esse mistério que ela representa, sendo como exatamente ela acontece, ela é, ela se mostra. Uma vez compreendido o significado dela, nós não temos problemas. Aqui, essa máquina, entre aspas, todo esse maquinário que dá pane, que dá problema, não é a vida, mas é esse interno movimento dentro de cada um de nós, que nós chamamos de consciência. Essa consciência em nós, que faz parte desta mente, esta consciência particular, que é a consciência do eu, é algo dentro desse contexto desta mente. É esta consciência, é esse mecanismo que dá problema. Não é a vida que tem problemas. Somos nós que temos problemas. E nós não somos outra coisa a não ser esse mecanismo, que é o mecanismo da consciência, desta consciência do eu. Assim, um contato com a vida como ela acontece é um contato livre, estabelecido em uma visão completamente livre desse movimento, que é o movimento desta consciência do eu. Então, esse contato com a vida é um fluir espontâneo, livre, natural. A verdade sobre isso é que, em sua natureza verdadeira, nesta mente livre, desta consciência do eu, está presente a verdade de uma divina presença, de uma divina consciência, que está em linha com a vida. Não há problema aqui. Só há problema ali, aonde o eu está, aonde o ego está, aonde esta consciência particular deste centro ilusório está presente. Assim, tudo que nós precisamos na vida é tomarmos ciência do movimento do eu, do movimento desta consciência egocêntrica, desta consciência egóica, desta particular consciência, porque é ela basicamente o problema. A forma como você lida com o momento presente. Quando você pergunta como se livrar dos problemas, observe que na sua pergunta, o seu interesse é de alguém se livrando dos problemas. Não há na própria pergunta um interesse real de investigação do problema. Então, a nossa inclinação, em geral, é para se livrar dos problemas, mas não para se livrar desse elemento, que é o eu.
esse mim, esse ego. Porque nós não temos ciência da presença do criador dos problemas, do elemento em nós que estabelece o problema pela separação. É ele que se separa da própria vida. Aqui, quando me refiro à expressão ele, me refiro a esse centro, a esse núcleo, a esse elemento que se constitui de uma história, de uma memória, de um nome, de uma disposição para querer, não querer, gostar, não gostar. Esse elemento é esta consciência, que é a consciência egóica. Estamos aqui lidando com algo que tem se estabelecido como sendo real. Mas não há qualquer realidade nisso, a não ser aquela que o pensamento tem estabelecido como sendo real. É o pensamento aí que lhe conta a história de alguém, que coloca um nome para esse alguém e que estabelece problemas para esse alguém resolver. Nós estamos lidando com uma ficção, com um movimento ilusório, que é o movimento desta ego-consciência, desta particular consciência que nós conhecemos, constituída de memórias recentes e memórias antigas. Nós temos dividido esta consciência do eu em consciente e inconsciente. É esta condição de ser, insatisfeita com ser, desejando vir a ser, que está com problemas. Esse é o único problema. Assim como aquele técnico precisa se aproximar da sua máquina e compreendê-la por completo para resolver problemas quando surgir na máquina, nós precisamos ter uma aproximação de nós mesmos, porque é o conhecimento de nós mesmos que põe fim a esta psicológica condição de sofrimento. Então, não é uma fórmula mágica como nós esperamos. Nós gostaríamos de ter uma fórmula mágica para lidar com problemas, para nunca mais ter problemas. Mas aqui nós não nos damos conta de que é esse mecanismo, que é o mecanismo do eu, que está com o problema. Não é a vida com o problema. Eu sou o problema. Veja, não é eu tenho o problema. A ideia é essa, me livrar dos meus problemas. Mas esses meus problemas sou eu. É o sentido de uma identidade presente que se vê separada da vida, como um elemento à parte desse todo, dessa totalidade da vida, que carrega problemas, que tem problemas. Há uma outra pergunta muito próxima a esta. A pergunta é como lidar com os problemas. Veja, nós acreditamos que tem alguém para lidar com os problemas e não compreendemos que o problema é exatamente esse alguém. Assim como quando os pensamentos estão presentes,
Você está presente como sendo o pensador, e sem pensamentos não existe o pensador. Notem como isso é importante. Assim, sem a presença desse você, não há problemas. Assim como quando a tristeza está presente, você está presente triste, e sem a tristeza não tem você, não é possível você triste sem a tristeza. Não é possível você sendo pensador sem pensamentos. Da mesma forma, não é possível a presença do problema sem esse elemento que é o problemático, que é o eu. Aqui já nos deparamos com a chave para o fim desta psicológica condição, de toda essa mecânica, que é a mecânica do ego, que é a mecânica do eu. Como acabamos de colocar, o fim para o eu é o fim para o problema. É a vida como ela acontece, sem problemas. E aqui nos deparamos com essa chave. Qual é a chave para uma vida livre de problemas? A chave é uma vida livre do eu, livre desta dualidade. A dualidade é pensamento e pensador. É sofrimento e sofredor. É a tristeza e alguém triste. Um contato com a vida nesse instante, sem esse elemento que vem do passado. O único elemento presente em você, que vem do passado, é o pensamento. A vida como acontece nesse instante. Nesse instante, não existe passado. A não ser que o pensamento em você lhe mostre alguma coisa. O que ele irá lhe mostrar é a interpretação desse instante, a partir desse fundo de memória, de recordação, que é o passado. A não ser que o pensamento surja fazendo isso, não haverá problemas. A vida como ela acontece, volto a dizer, é um mistério, é um desafio. Mas é apenas o sentido do eu, do ego, fora de um contato direto com a compreensão da vida como ela é, que estabelece o problema. Quando há uma real compreensão da vida, e essa real compreensão é aquela que está presente aqui e agora, quando o pensamento não está. Quando o pensamento não está, não existe o pensador. Então a vida como ela acontece é uma experiência, mas não é uma experiência para alguém. Uma experiência para alguém é o sentido de alguém dando à vida uma interpretação. Olhando a vida a partir da memória, da recordação do passado. Essa experiência que é a vida é a própria ciência do experimentar. Quando o eu, o ego, não está presente. Então, esse experimentar a vida como acontece, nessa experiência que ela representa, sem esse sentido do experimentador, nós não temos o passado. Notem como isso aqui é de vital importância para cada um de nós. Você não tem problema com pessoas.
Você tem o problema de ser uma pessoa no contato com ele ou ela, porque ser uma pessoa é trazer do passado uma avaliação, um julgamento, uma comparação, um modo específico de lidar com o momento presente a partir do passado. Isso explica por que nossas relações são conflituosas e problemáticas com pessoas, situações e acontecimentos. Porque sempre o sentido do eu, do ego, desta consciência egóica está presente. Como isso é algo que vem do passado e não está em linha com a vida como ela acontece nesse instante, o problema está presente. Então, quando você pergunta como lidar com os problemas da vida, não é a vida que tem problemas. Você tem problemas. Porque você é o problema. E esse problema que é você está assentado na imagem que você tem sobre quem você é nesse contexto com a vida. Então é fundamental uma compreensão do que é esta sua vida. E a autoimagem é nesta sua vida e autoimagem que está presente os problemas. Os problemas são diversos. Nós temos problemas físicos, emocionais, sentimentais. Esses diversos problemas psicológicos, todos os diversos problemas que temos, todos giram em torno desta autoimagem. E a sua vida? É a sua vida esta autoimagem? Reparem como isso é de extrema importância, de grande relevância para a compreensão de cada um de nós. A sua vida é a autoimagem. Mas a vida como ela é, não reconhece esta autoimagem, uma vez que essa autoimagem é uma fantasia, é uma ilusão, é uma ficção criada pelo pensamento. Esta consciência do eu, esta consciência egóica, é a sua vida e essa é a autoimagem. Aqui juntos estamos investigando isso, aprofundando isso. Descobrir a vida como ela acontece, sem a ilusão de alguém presente nela. É a presença de algo fora do eu, fora do ego. Essa é a verdade sobre sua natureza divina, sobre sua natureza essencial. Sobre esta real e verdadeira consciência, que é a consciência de Deus. Isso é algo fora da mente, fora de tudo aquilo que o pensamento conhece. É o que estamos trabalhando juntos, aqui com você. Nós temos encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando isso. São encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. São encontros nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Portanto, o que é o pensamento? É o registro de experiências pelas quais nós passamos. Nós temos duas qualidades de pensamento presente nesse comum pensamento psicológico que nós conhecemos. O primeiro deles são as experiências particulares e pessoais desse organismo, desse